Olá, boa noite. Voltamos com Cultura Livre, seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. E hoje a gente vai falar de Cinemato. Para falar de Cinemato, a gente convidou o cineasta e produtor do Cinemato, o Luiz Borges. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo à Cultura Elô. Livre. Tudo bem? Que bom te receber aqui, falar do Cinemato, que já tem uma longa história aí, né? Lembrando também que o último Cinemato presencial foi em 2014, em 2020 ele aconteceu em plena pandemia, digitalmente, também foi um super desafio. E agora, 2023, a gente volta para o presencial com tudo que o Cinemato tem direito, cursos, palestras, e vai ser incrível, né, Luiz? Essa experiência esse encontro estamos aguardando há muito tempo, né, Elô? Porque veio a pandemia, tivemos que fazer o festival online e que foi uma experiência muito boa, porque pela primeira vez o que estava sendo exibido dentro das mostras competitivas do festival, eles foram exibidos no mundo inteiro. Então a gente teve público na Alemanha, Guatemala, Colômbia, coisa que a gente nunca pensou antes e que foi possibilitado graças a esse fenômeno da internet, né? Mas faltava esse encontro presencial, porque é muito importante o público, a pessoa se preparar. O cinema é um ritual, né? Você toma banho, põe uma roupa legal, vai na sala, chega lá no cinema, tem a fila para entrar. Aí tem todo aquele burburinho, escolher um lugar para sentar. De repente você senta, está do lado de um diretor, de uma atriz que acabou de subir no palco e que o filme dela vai passar ali em seguida. E isso é muito importante. E a gente, além de exibir os filmes à noite, no dia seguinte, às 6 horas da tarde, tem um debate com os realizadores e público, com a crítica, e a hora de você perguntar por que ele tomou tais decisões, por que o filme foi feito desse jeito, se você não entendeu. Então, essa troca desse encontro presencial é um encontro extremamente amoroso, né? E a gente que faz cinema só se realiza quando o filme chega ao público. Não basta a gente conseguir obter um recurso por um edital, fazer um filme e depois não exibir esse filme para as pessoas assistirem, né? Exatamente, Luiz. Luiz, a gente que está num estado periférico, né? A gente não chega muito dinheiro para o cinema aqui. Fazer cinema aqui é na garra, né, assim, porque a gente sabe que o cinema também, ele não é ele é muito caro, né, para ser feito, né, não é uma coisa assim muito barata. Então, o que você acha a importância do Cinemato tá acontecendo na nossa Cuiabá, capital do Mato Grosso, que a gente fala que é um estado periférico mesmo, e qual a importância desse festival aqui, inclusive para os artistas daqui, né, para os cineastas, para os atores? Olha, é preciso situar historicamente, né? Sim. Quando eu tive a ideia de fazer esse Festival de Cinema de Cuiabá em 1993, através de um convênio com o Governo do Estado, Universidade, Prefeitura de Cuiabá, Sebrae e Federação de Indústria, esse convênio garantiu pela primeira vez, por 4 anos, que o filme brasileiro viesse a Cuiabá. Na época a gente não tinha um mercado local de produções. O mercado cuiabano, o mercado mato-grossense era exclusivamente voltado para a publicidade, em vídeo, né? Eu estou falando numa época que em 93 ainda era o filme de 35 milímetros, não havia ainda a tecnologia do filme digital. Então isso era muito caro, né? Muita gente dizia, larga a mão disso, que cinema é coisa de Hollywood, que Mato Grosso, por ser um estado periférico, não tinha que fazer cinema, que só podia fazer VHS ou, quando muito, Betacam, que eram os formatos de suporte magnético na época, né? Então foi, de certa forma, uma ousadia, mas foi uma ousadia que, a meu ver, tinha um respaldo, porque eu tinha feito uma pesquisa na USP sobre o cinema em Mato Grosso e tinha descoberto que a primeira sessão de cinema aqui
aconteceram em 1903, ainda quando Mato Grosso era um só, na cidade de Corumbá, e em 1908 já registrou o primeiro filme realizado aqui no Mato Grosso. De 1908 até 1969, quando chega o cineasta sueco Arne Suksdorf aqui no Mato Grosso, e que a minha sociedade, a sociedade da minha época, via o Arne como o único fenômeno do cinema mato-grossense, né? Mas desconhecia esse passado, que eu cataloguei, mais de 200 filmes foram realizados em Mato Grosso, né? E esse acervo foi todo descartado pela memória da sociedade. Então, essa ausência de memória foi um dos motivos de fazer o festival, e sempre quando fazer o festival, através dos homenageados, as mostras informativas, a gente recuperar um pouco dessa memória perdida, dos filmes que sobreviveram ao descarte e que ainda não se encontram em Mato Grosso, estão espalhados pelo mundo. É no Museu do Índio, nos Estados Unidos, é na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, é na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Nós não temos até hoje um arquivo de filmes em Mato Grosso onde essa memória esteja preservada e acessível ao público e pesquisadores. Então, esse ambiente, e quando a gente criou o Festival de Cinema, só tinha uma única sala em exibição em Cuiabá. E normalmente o filme brasileiro não chegava. Era exibido o que exibe hoje, quando a gente tem quase 36 salas de cinema aqui na capital, contando com Várzea Grande, mas que quando você pega no jornal e vê a programação das salas são as mesmas, são os mesmos filmes da poderosa indústria norte-americana. Nós não temos ainda a cota de tela para poder garantir que uma parte dessa programação das salas seja para o cinema brasileiro. Agora imagina passar um filme mato-grossense. É a coisa mais difícil você conseguir convencer. Quando eu fui lançar o Ângelos Novos, eu entrei em contato com todos os distribuidores, os exibidores de Mato Grosso. Nenhum aceita abrir um espaço de 20 minutos para você passar esse filme que foi feito com o esforço do povo que paga imposto, que é recurso público, e, portanto, ele tinha que ter garantia de que chegasse, né? É o retorno ele chegar ao público. Então, o festival continua ainda cumprindo essa função. Essa é uma discussão que é pesada, que a gente precisa assumir, que é a distribuição, o direito de exibição, mas mudou muito, né? Mudou muito porque naquela época não havia ninguém que produzisse cinema aqui em Mato Grosso. E a partir do momento que o festival, cada ano, ia exibindo os filmes brasileiros, os mato-grossenses começaram a se despertar. O festival ele é muito sedutor. Muita gente, eu já ouvi dizer que eu resolvi fazer cinema depois que eu vi no festival um cara lá subir no palco e apresentar o filme. Aí eu pensei, bem, eu também posso fazer isso, sim, né? Então todo mundo tem uma historinha para se contar, né? Tem alguém na vida que inspira um documentário ou uma ficção. Então o festival, com as oficinas de cinema que a gente sempre produziu, esse ano retomamos a parceria com o Sebrae, que está viabilizando, o Sebrae Mato Grosso, está viabilizando a oficina de assistente de direção com a Bia Lobo, a oficina de roteiro com o Hilton Lacerda. O Hilton Lacerda é o grande roteirista do cinema brasileiro, que fez o roteiro do Amarelo Manga, Baixio das Bestas, os grandes filmes do Cláudio Assis. É o Hilton que vai estar aqui dando essa oficina. Temos uma oficina de assistência de direção com a Bia Lobo, que é uma professora, né, uma excelente, foi minha assistente de direção no Amazônia Arde, a Favela Sangra, que a gente está editando. E temos ainda a oficina de preparação de atores indígenas, que a temática indígena começou a ser bastante recorrente nas produções, né? Fruto desse movimento no Brasil de democratização, que quando a gente fala em democratização, a gente está falando em direitos iguais, né? Sim. É das mulheres, dos quilombolas, dos indígenas.
E eu, particularmente, tive uma experiência muito difícil, que foi precisar de um ator indígena em Mato Grosso e não ter. Então, resolvemos esse desafio. A Fernanda, a Marimon, junto com o Divino Chavante, vão dar uma oficina de preparação de elenco para atores indígenas. E não indígenas também, tem vaga para quilombola e tal. Mas o foco dessa oficina vão ser os atores indígenas. Aí tem 2 outras oficinas que eu considero primorosas, que é a oficina da professora Dácia Ibiapina, que vai trabalhar a questão do documentário, como fazer o documentário. Mas o documentário não é aquele documentário preguiçoso que você fica só na fala, no relato, mas aquele documentário que vai fundo, nas fontes possíveis de pesquisa, nos documentos históricos, né? Que isso é uma coisa que não tem aqui no Mato Grosso ainda. Nós temos historiadores, temos excelentes pesquisadores, mas que não são mobilizados na hora da escritura desses roteiros de documentário. Então tem muito documentário de temas interessantes, pessoas maravilhosas, mas que é muito raso na pesquisa, no uso de imagens de arquivo. Então a professora Dácia Ibiapina vai trabalhar isso. E por último, encerrando, tem a oficina do professor José Walter Nunes, da UNB. Ele vem trabalhar como o audiovisual pode ser utilizado como ferramenta para a produção de conhecimentos e saberes. Lindo. Nossa, aí já é um nível de discussão mais acadêmica de como, porque hoje quando a gente faz academia, faz uma graduação, uma tese ou uma dissertação de mestrado, normalmente é exigido só o trabalho escrito, né? Você tem que escrever, você não pode apresentar um filme como a defesa de sua tese. A academia exige o texto, né? Mas o audiovisual, não que ele venha suprimir a necessidade do texto, mas ele pode servir no seu processo de pesquisa para a produção do texto final. Então isso é o que o Zé Walter vai trabalhar. São 20 vagas, a gente está abrindo semana que vem as inscrições. São 20 vagas por aluno, são todas gratuitas. Vão acontecer no Sebrae, Mato Grosso. Horário comercial? Vai ter oficina que vai ser de tarde e tem oficina que é de manhã. São 20 horas semanais. E as inscrições podem ser feitas através do site, que é o www.festivalcinemato.com.br. Aí lá tem todas as informações das oficinas. Muito bom. Vamos pedir para a produção para a gente soltar um trailer do Cinemato para deixar o público aí de casa sabendo quais foram os filmes escolhidos. Tem muita coisa boa. Teve até dificuldade de selecionar, né, Luiz? Então vamos ver aí um pouquinho de um dos trailers que a gente tem para mostrar aqui hoje. Amor. E o outro ali é o nosso filho, o Júnior. Sabe que nenhum dos dois sabe falar assim, igual eu e os morangos lá que tomaram um tóxico comigo, né? Então, moço, às vezes eu fico aqui sozinho e sem ninguém pra tocar uma prosa, sabe, macho? Eu já tentei falar até lá com a pernuda que catilou nós, mas a bicha não ouve. Aí eu fazer o que, né? Só que aí eu cacei de descobrir um jeito de fazer isso falar comigo, né? Falar que nem eu, compadre. Mas aí eu descobri, foi outras coisas. A senhora viu esse rapaz por aqui? Não, senhora. E não. E aí, pessoal, o trabalho lá é bom, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Não podemos chegar lá sem cozinheira, Léo. Eu sei cozinhar muito bem. Eu sou uma mulher simples, tenho pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega a tua foice! Quer levar bala? Eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande. O Narciso tá querendo saber notícias, 28 caminhão de gado. E lá eu vi, ninguém me contou não. Muitos trabalhadores sendo maltratados. Vai beber dessa água, Francisco? Eu perguntei a seu Zé, disse que era pra pegar aqui. Morto.
tinha visto tanta crueldade na minha vida. Você tá me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco. Aqui quem tá falando é Pureza, nova cozinheira da base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela tá trabalhando aí com vocês na base 2. Enquanto a gente tá falando aqui, ele tá lá, feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor, quem é que vai resolver isso? Quando a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque do jeito que tá aqui, a gente vai morrer aqui. Eu desafio até o diabo no inferno se for preciso, mas meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém. Uau, tá sem ar aqui. Que filme incrível, né? Pureza, do Renato Barbieri. E a gente tem como protagonista a maravilhosa mato-grossense Dira Paz, que também é uma escolhida do Cinemato, né? Homenageada desse ano, né, Luiz? Ela tá virando mato-grossense, porque o Beto, o deputado Beto 2-1, tá conferindo o título de cidadã mato-grossense. E ela já virou também cidadã cuiabana. Isso tudo vai ser revelado lá no dia da homenagem. Mas a Dira, a escolha dela para ser nossa homenageada, tem vários motivos. O primeiro dele é que a gente nunca teve uma mulher. Sim, é a primeira vez, né? Primeira vez uma mulher homenageada. E o segundo, que o tema do festival é Pachamama, que é um tema andino, baseado numa mitologia do povo andino, que nos remete a uma reflexão sobre a relação que o homem tem que ter com a natureza e com seus pares, né? A relação do masculino com o feminino. Então, o Pachamama, ele trabalha essa dimensão possível que atualmente nos tem sido negada, que é viver em harmonia, viver num ambiente sem tanta mudança climática extrema como a gente está vivendo, né? E as lutas necessárias, que no caso da Dira, a Dira ela encarna todas as mulheres brasileiras, né? Porque são todas as lutas dessas mulheres pela igualdade de direito, pelo direito de criar seus filhos, dar condições dignas, direito dos povos indígenas, dos atingidos por barragem. Então, a Dira tem uma trajetória que começou na adolescência, quando ela foi fazer teste de figuração numa fila com mais de 500 adolescentes, e ela foi escolhida pelo diretor John Borman, quando fez aquele filme icônico chamado Floresta de Esmeralda. Eu, particularmente, acredito que, na adolescência, tomar contato com essa, que seria uma ficção, né, dos povos sendo atingidos por aquela barragem gigantesca que ia ser construída na Amazônia, a Dira mudou seu curso de vida, né? Ela se tornou uma ativista exemplar de defesa da natureza, da Amazônia. Então, quando na curadoria eu propus esse tema para essa edição, não podia ser outra pessoa, a não ser a Dira. E ela já está com presença confirmada, chega dia 20, 2 dias antes do festival. No dia 21, quando abre, 22, quando abre o festival, ela vai estar lá no cinema, no Teatro da UFMT, recebendo nossa singela homenagem por toda essa trajetória dela, né? E sem contar que a Dira, ela tem uma relação histórica com o nosso festival, porque em 97, no 4º festival, ela ganhou o primeiro prêmio na carreira de melhor atriz, com o filme Corisco e Dadá, do Rosenberg e Cariri. Então, é uma figura que, acho que é a 4ª ou 5ª vez que a Dira vem em Cuiabá,
ela também a gente deve muito a ela a existência desse festival de cinema. Que lindo, viu, Luiz? Assim, o Cinemato está incrível, assim, eu estou realmente muito emocionada com essa edição. Lembrar que a gente volta para o presencial, isso também é muito bom para todos, né, para todas. Está sendo muito importante. Lembrar o público que começa também no dia 22 de outubro e vai até o dia 28. É de segunda a domingo? De domingo a sábado. De domingo a sábado. Ingresso gratuito, pode chegar lá no site e retirar. Lembrando do site, para se inscrever pelo site, para retirar os ingressos também é pelo site, né, do Cinemato. Isso, www.festivalcinemato.com.br. Mas esse ano nós temos uma outra surpresa, que desde o primeiro ano do festival acontecem as mostras Cinema Paradiso, que é um trabalho inclusivo que nós fazemos antes da inclusão se tornar um jargão nas políticas públicas, né? Desde o primeiro ano, em 93, nós passávamos filmes na Penitenciária do Carumbé, Penitenciária de Santo Antônio, Pronto-Socorro, hospitais, Abrigo Bom Jesus, na época tinha a Casa Mãe Joana. Por quê? Nós entendíamos que era importante também as pessoas que estão excluídas, seja por questões de saúde, ou por questões legais com a justiça, pudessem ter acesso a esse momento mágico do cinema. Então, o Cinema Paradiso, esse ano, vai acontecer uma semana antes já do festival, vai aquecer o festival, né? Em 5 instituições filantrópicas de Mato Grosso. O festival está sendo realizado pelo INCA, Instituto de Inclusão, Cidadania e Ação, através de um convênio com o Governo do Estado, CECEL, tem a parceria com a Procev, o FMT, Cineclube Cosponés, REC TV, Sebrae e a Primeiro Plano Cinema e Vídeo. Então, na verdade, é um esforço coletivo de instituições responsáveis em promover não só a cultura, do jeito que a gente sempre conviveu, que cultura era uma coisa, né, de requinte, que cultura... Cinema, principalmente. Né? Mas não, o cinema é caro porque é uma indústria poderosíssima, é a que mais democratiza o recurso público. Você, para fazer um filme, você vai dar uma olhada nos curtas que vão apresentar, tem quase 2 minutos de crédito da quantidade de pessoas e empresas que trabalham na produção de um filme. Né? É muita gente, então, nossa. movimenta muito a economia. Sim. E isso precisa ser encarado, porque até então o cinema era tratado apenas como um assunto da cultura. Você ia no turismo, pedir uma participação, não, porque é só cultura. Aí você ia lá na comunicação, na economia, não, vocês vão se entender com a cultura. E a cultura, o cinema, ele é transversal, ele reúne todos os setores. Nós temos também, durante as tardes, o Cinema Escola, onde várias escolas públicas da rede municipal e estadual estão sendo convidadas para assistir televisão. É uma experiência incrível ver aquela criançada chegando numa sala e pela primeira vez vendo uma projeção daquele tamanho. Eu tenho uma que eu não esqueço, de um guri que entrou na sala e gritou, mamãe, que televisão grande, né? Então, gostoso, é muito bom, né? Isso. Essa inclusão é necessária. Infelizmente, a gente ainda vive num país, num estado, que apesar das riquezas geradas, né, a gente está alavancando a economia do país, mas ainda temos profundas desigualdades, né? E outra, que eu acho que é mais interessante, que a indústria do audiovisual, além de ser uma economia criativa, inteligente, ela não produz resíduos tóxicos, né? Então, é uma economia muito limpa. Sustentável, né? Então, vamos investir nisso. Com certeza. Né? Vamos produzir boi, vamos produzir soja, mas vamos produzir cinema também.
Com certeza, né? E, Luiz, então lembrando que é do dia 22 a 28 de outubro, e agradecer também a sua participação aqui, por vir mais uma vez falar do Cinemato, né? Já é a segunda vez que você está aqui com a gente, veio também para falar durante a pandemia e agora voltou. A gente está muito feliz em recebê-lo aqui. Você que é para a gente referência de cinema aqui, como cineasta, como produtor também, né? Muito obrigada por sempre aceitar o convite, estar aqui com a gente, e que o Cinemato seja sucesso aí, com certeza estaremos lá para aplaudir aí. E eu convido a todos que estão assistindo esse programa que estejam lá. Tem sessão de tarde até de noite, é gratuita. Venha prestigiar, porque é muito importante a presença do público para valorizar essa ação que precisa ser contínua, né? Já estamos preparando o 22º Cinemato. É isso aí. Chame um amigo, vai junto, que com a galera é mais gostoso, que depois vocês comentam o filme. É isso. Convida um, que convida o outro, e vai todo mundo junto. E a gente espera vocês lá para a abertura, dia 22 de outubro. Até lá, né, Luiz? Às 18 horas, com a participação especial da Dança dos Mascarados de Poconé. Nossa, que lindo! Que está sendo viabilizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá. Olha só, gente, é uma super oportunidade também para ver a Dança dos Mascarados, né? Aqui em Cuiabá, porque senão é só em Poconé. É isso, até lá, até dia 22. Até mais, Luiz. Tchau, muito obrigado. Até lá, todos.